E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam prontos para uma jornada fascinante. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo fascinante da Igreja Católica, uma das instituições mais antigas e influentes do mundo. Uma instituição milenar, repleta de tradições, rituais e, claro, muitas histórias para contar. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a Igreja Católica tem desempenhado um papel crucial na história da humanidade. Você sabia que a Igreja Católica, além de ser uma das maiores religiões do mundo, guarda muitas curiosidades surpreendentes? Vamos descobrir algumas delas juntos. Desde o título de Papa, que é um dos mais antigos e respeitados do mundo, até a relação da Igreja com a ciência, que muitas vezes é desconhecida por muitos, passando pela canonização de santos, um processo rigoroso e cheio de significados profundos, e os mistérios dos corpos incorruptos, que continuam a intrigar cientistas e fiéis ao redor do mundo, tem muita coisa interessante para a gente explorar. A riqueza cultural e histórica da Igreja Católica é realmente impressionante. Hoje, vamos desvendar algumas delas. Preparem-se para uma viagem no tempo e no espaço, descobrindo segredos e curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Preparem-se para se surpreender com fatos curiosos e inusitados, que envolvem essa instituição tão influente na história da humanidade, desde suas origens até os dias de hoje. E claro, na cultura brasileira, desde os tempos do descobrimento até a atualidade. Vamos lá! E aí, você sabia que o Papa, além de ser o líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo, acumula outros títulos fascinantes? Ele é uma figura de enorme importância não só religiosa, mas também histórica e cultural. Ele é o sucessor de São Pedro, o apóstolo escolhido por Jesus, segundo a tradição católica, para liderar a Igreja. São Pedro é considerado o primeiro Papa, e essa linha de sucessão é vista como ininterrupta até os dias de hoje. O Papa também é o Bispo de Roma, posição importantíssima na hierarquia católica. Como Bispo de Roma, ele tem a responsabilidade pastoral sobre a diocese mais antiga e significativa da Igreja. E não para por aí, ele é o chefe de Estado do menor país do mundo, o Vaticano. Este pequeno território é um enclave dentro da cidade de Roma e possui uma história rica e complexa. Imaginem só, um país dentro de outro país. O Vaticano é um exemplo único de um Estado eclesiástico, onde a religião e a governança se entrelaçam de maneira singular. O Vaticano, com seus minúsculos 44 hectares, é menor que muitos bairros por aqui. Apesar de seu tamanho diminuto, ele abriga alguns dos mais importantes tesouros artísticos e arquitetônicos do mundo. Com pouco mais de 800 habitantes, esse pequeno território funciona como um estado soberano, com sua própria moeda, bandeira, selos e até um exército, a famosa Guarda Suíça, com seus uniformes coloridos e lanças imponentes que garantem a segurança do Papa. A Guarda Suíça é uma das forças militares mais antigas e respeitadas do mundo. É impressionante como um território tão pequeno tem tanta influência global. O Papa é uma figura central em muitas questões internacionais, desde a diplomacia até os direitos humanos. O Vaticano é um centro de poder político e religioso, palco de decisões que afetam milhões de pessoas, como as encíclicas papais que abordam temas importantes para a sociedade. Essas encíclicas são documentos de grande relevância que orientam os fiéis e influenciam debates globais. Daqui saem mensagens de paz, diálogos interreligiosos e pronunciamentos sobre questões relevantes para a humanidade. O Papa frequentemente se pronuncia sobre temas como a paz mundial, a justiça social e a proteção do meio ambiente. É um lugar carregado de história, simbolismo e, claro, muitas curiosidades. Os arquivos do Vaticano guardam documentos históricos de valor incalculável e seus museus abrigam obras de arte que atraem milhões de visitantes todos os anos. Então,
Da próxima vez que ouvirem falar do Vaticano, lembrem-se, não é só um pequeno país no coração de Roma, é o centro da Igreja Católica. É um lugar onde a história, a fé e a cultura se encontram de maneira única e fascinante. E se eu te contar que a Igreja Católica teve um papel fundamental na criação das primeiras universidades da Europa? Sim, a instituição religiosa, que muitos associam apenas à fé e espiritualidade, também foi um pilar essencial na formação do conhecimento acadêmico. A Universidade de Paris, fundada no século XII, e a Universidade de Bolonha, que existe desde o século XI, imaginem, mais de 1000 anos de história, nasceram sob a influência da Igreja. Essas instituições não apenas sobreviveram ao tempo, mas também evoluíram, moldando o futuro da educação. Naquela época, o objetivo principal era o estudo da teologia e da filosofia, essenciais para a formação dos clérigos. As aulas eram ministradas em latim, a língua universal da Igreja, permitindo que estudantes de diferentes regiões pudessem se comunicar e aprender juntos. Mas a Igreja foi além. Ela não se limitou apenas ao ensino religioso. Muitos pensadores da Idade Média eram clérigos, e as universidades viraram centros de conhecimento, atraindo estudantes de toda a Europa. Esses centros de aprendizado se tornaram locais de troca de ideias, onde o conhecimento era debatido e expandido. E o mais legal, o conceito de universidade como a gente conhece, com faculdades de medicina, direito, artes, surgiu da estrutura educacional criada pela Igreja. Essas faculdades permitiram a especialização em diferentes áreas do saber, algo revolucionário para a época. A Igreja Católica percebeu a importância de organizar o conhecimento em disciplinas, criando um ambiente para estudo e pesquisa. Isso facilitou a preservação e a transmissão do conhecimento através das gerações. A preservação e transmissão do conhecimento durante a Idade Média se devem, em grande parte, aos esforços da Igreja. Os monges em seus mosteiros dedicavam-se a copiar manuscritos, garantindo que o saber não se perdesse. As universidades, hoje centros de inovação e pesquisa, talvez nem existissem como as conhecemos. A influência da Igreja na educação medieval foi um alicerce crucial para o desenvolvimento das instituições acadêmicas modernas, que continuam a ser faróis de conhecimento e progresso. Ao contrário do que muita gente pensa, Igreja Católica e ciência não são inimigas. A relação é bem mais complexa e interessante. Sabiam que o Vaticano tem seu próprio observatório astronômico? O Specola Vaticana, fundado em 1891, é um dos mais antigos do mundo, com equipamentos de ponta para observar o cosmos. É isso mesmo, astrônomos jesuítas estudando as estrelas. E tem mais, muitos padres católicos foram cientistas importantes. O padre Gregor Mendel, considerado o pai da genética, com seus estudos com ervilhas, revolucionou a biologia. Outro exemplo é o padre Georges Lemaitre, que formulou a teoria do Big Bang. Fé e ciência podem caminhar juntas, contribuindo para o avanço do conhecimento. Um dos maiores mistérios da Igreja Católica é a incorruptibilidade de alguns santos. Corpos que, mesmo após anos, permanecem intactos, desafiando a decomposição. Casos como o de Santa Bernadette e São Padre Pio, cujos corpos parecem adormecidos, atraem fiéis e cientistas. A Igreja considera isso um sinal de santidade, um milagre. O impressionante é que, em muitos casos, não há sinais de embalsamamento. A ciência tenta explicar por fatores ambientais, mas para os fiéis, é um sinal divino. Milhares de peregrinos visitam esses corpos todos os anos, buscando cura e conforto espiritual. E você, o que acha? Milagre ou ciência? Deixe sua opinião nos comentários. Já se perguntou como alguém vira santo na Igreja Católica? É um processo longo e rigoroso, a canonização. Para ser declarado santo,
O candidato passa por uma investigação minuciosa de sua vida, seus atos e seu legado. Um dos pontos mais interessantes é a exigência de milagres, geralmente 2, realizados pela intercessão do candidato. São curas inexplicáveis, eventos extraordinários. Antes da canonização, o candidato é declarado servo de Deus, depois, venerável. Com um milagre comprovado, ele é beatificado, virando beato. Conhece algum santo que te inspira? Conta pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Gostou das curiosidades e quer saber mais sobre o mundo? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você nos ajuda a criar mais conteúdo e não perde nenhum vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, hein? Valeu por assistir e até o próximo vídeo.